Então, vamos lá, dando continuidade aos números na gente. Mas então, gente, depois é o 4, que é for, escreve F-O-U-R. Aí fica sendo for, que é o número 4. Depois vem o número 5, que é five. Tem muito isso também no inglês, gente. As palavras, às vezes, a palavra, por exemplo, escreve five. Só que a gente vai pronunciar five. Tem muitas palavras letras que ficam sendo meio que mudas, né? Elas estão ali, mas a gente não vai pronunciar elas. Então, tem algumas palavras em inglês que a gente fala da mesma forma que a gente escreve. Que é o caso aqui que eu vou falar de seven, por exemplo, que é 7 em inglês. A gente escreve seven, que é S-E-V-E-N, e a gente lê seven. Então a gente lê, pronuncia da mesma forma que a gente escreve. Igual também o ten, né? Também porque a gente lê como a gente escreve. Mas isso aí são, né? Não é em todos os casos. O five, por exemplo, a gente não lê como a gente escreve. Porque a gente escreve meio que five, né? Só que a gente vai pronunciar five. O 6, que é S-I-X, que é six, né? Six. O 7 eu já falei. O 8, que é eight. Então, eight, né, gente? Que também tem muito uma questão da pronúncia. Que os norte-americanos, eles meio que quase não pronunciam esse T do final. É meio que um T mudo, é quase que um eight. Eight. Então, assim, eight é um T bem disfarçado. Mas para nós, geralmente, como tem muito essa questão de sotaque, a gente fala mais forte esse T. A gente fala eight. Eight. Não é que é errado falar eight, mas é porque, por isso que eu expliquei para você essa questão de diferença, né, de sotaque. Porque eles têm a forma deles de falar, então muitas vezes eles nem pronunciam esse T. É igual nós também, tem palavras no português que às vezes a gente fala tão rápido, ou meio que por causa de sotaque mesmo, que a gente não pronuncia certas letras. E pessoas aí, estrangeiros, quando vão aprender a nossa língua, já pronunciam elas bem mais fortes. Então tem muito isso também, gente. Jeito de falar, sotaque, a gente não pode ficar muito preocupado com isso. O importante é aprender do jeito que é, né? Mas então, gente, é eight, número 8. Depois o número 9, que é nine. Depois o número 10, que é ten. Aí, gente, essa questão do N, eu expliquei isso pra vocês lá no vídeo que eu fiz falando do alfabeto. Por isso que é importante a gente aprender o alfabeto inglês letrinha por letrinha. Tem gente que às vezes que tá aprendendo inglês que acha que é bobagem aprender o alfabeto, pensa assim, nossa, mas o alfabeto, quase todo mundo sabe o alfabeto inglês, é muito fácil, que eu não preciso disso, eu quero ir para o mais elevado. Mas, gente, é muito importante sim a gente aprender a pronúncia das letras corretamente. Porque na hora de você pronunciar uma palavra, tem situações que você tem que pronunciar a letra do jeito que é mesmo. Claro que tem situações que a letra vai ser meio que muda, que você nem vai pronunciar ela. Mas tem situações que sim, que é o caso do ten. Como eu expliquei para vocês, o N no inglês, a gente não fala N, né? A gente fala in, meio que dando essa cortada, né, no I da pronúncia. Então, N, dá essa volta na língua e a gente coloca a língua meio que no céu da boca. N. Então, quando você pronunciar o ten, você tem que fazer isso, ten. Você vai pronunciar o N no final da maneira que ele é falado em inglês. Então, por isso que é importante aprender sim a pronúncia das letras corretamente. Depois vem o 11, que é 11, que também a gente lê da mesma forma que a gente pronuncia. Depois vem o 12, que é 12. Aí a gente já não pronuncia do jeito que a gente escreve, né, gente? Porque escreve meio que 12, mas a gente fala só 12, 12. E eles falam muito rápido, né? Porque é o idioma deles. A gente que tá aprendendo fala mais devagar. Mas eles falam meio que 12, 12, assim, rápido. E depois vem o 13, que eu expliquei pra vocês, que é um dos que eu mais tive, até agora, é o que eu mais tive dificuldade de aprender a pronúncia, que é 13, 13, 13, 13. Então, assim, aí o que acontece, gente? Aí também começa um detalhe que a partir do 13,
eles adicionam o teen, que é o T2EN. E o que é o teen em inglês? É adolescente, né? Adolescente em inglês é teen. Vocês já observaram que aquelas revistinhas de adolescente, principalmente nos anos 2000, tinha muito, né? Eu não sei se hoje em dia ainda tem, mas eu lembro que na minha época de adolescente tinha muito. Aí falava revistinha teen, ou moda teen, é porque é revista para adolescente, ou moda adolescente. Então, adolescente em inglês é teen. E aí no 13, esse teen aí do final é o adolescente que eles adicionam a palavra. Aí fica 13. E o 14 é a mesma coisa, que é o 14 em inglês. Você pega a palavra for e junta com teen, aí fica 14, né, que é o 14 em inglês. E o 15, que é 15, né, também pega esse teen aí e põe no final. Aí fica sendo 15. Então é isso, gente. Eu espero que tenha dado para vocês entender. E como eu disse, assistam outros vídeos, ouçam outras pessoas pronunciando, né, para vocês ouvirem bem como que é a pronúncia de cada letra, de cada palavra. Então assista outros vídeos de outras pessoas para vocês irem aprendendo corretamente a pronúncia das palavras. Aí ficando fixa mesmo essa ideia da pronúncia, como que fala. Mas, gente, é aquilo que eu disse no começo do vídeo, aprender 100% mesmo, perfeitamente, é só quando a gente for fazer na prática mesmo, no dia a dia, na conversação. Então, é importante aprender como que escreve corretamente e o jeito que fala. Sim, é importante aprender. Mas perfeito, a gente só vai conseguir quando a gente for conversar, for viver isso no dia a dia mesmo, prática que vai levando à perfeição. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dica para me deixar, alguma sugestão, por favor, deixe aqui nos comentários. É isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada por estarem assistindo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Disciplina é o preço da excelência.